Olá, triguinhos, graça e paz! Vamos lá, o último vídeo, né, dessa saga do que o Êxodo ensina pra gente sobre princípios financeiros, né? Bom, falei no último vídeo, né, que Israel chega no Monte Sinai. Ali é onde a manifestação da presença de Deus acontece. Não milagres, mas a presença vem sobre o Monte Sinai. Moisés tem um encontro com Deus. E aí lá no primeiro vídeo, vou deixar o primeiro vídeo aqui na descrição se você não viu, é onde eu fiz uma pergunta para você avaliar, né? Sobre o recurso que você tem recebido. Porque olha só o que acontece com Israel. Como eu falei para vocês, Israel saiu do Egito rico. Totalmente rico, porém no deserto. Só que Deus, ele tinha um plano para essas finanças. Tinha um planejamento de Deus. Olha que interessante que fala o versículo. Em Êxodo 25 e também no 35 conta sobre isso, que o tabernáculo que foi construído, né, ele foi uma oferta. Olha o que diz em Êxodo 35. E Moisés continuou, 35:4. E Moisés continuou a transmitir para toda a comunidade dos filhos de Israel o que ouvira do Senhor lá no Monte Sinai. E o que o Senhor disse para ele? Fazei entre vós uma coleta para o Senhor. Todo aquele que tiver um coração generoso, leve ao Senhor como oferta ouro, prata, bronze, fios azul celeste, púrpura escarlate, carmesins, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, óleo. E aí Deus vai pedindo. E essas ofertas eram para construir o tabernáculo. Lá em Êxodo 25, ele também é quando Moisés recebe, né, a ordem, que Deus fala, diz aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Receba com alegria de toda pessoa cujo o coração compelia a cooperar. Eis a oferenda que recebereis do povo. E aí ele vai falando as listas, a mesma listagem que está lá. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo, no versículo 9, e as instruções para a mobília que eu te revelar. Então olha que interessante. Israel, tudo que Deus pediu, Deus não pediu coisa que Israel não tinha. Tudo Israel tinha. E como a gente falou, Israel sai do Egito rico, com muita coisa, com as coisas deles e com as coisas dos egípcios. E a pergunta que eu fiz no primeiro vídeo é, será que todo recurso que Deus quer colocar nas suas mãos, ou ele já colocou nas suas mãos, ou ele vai colocar nas suas mãos, não tem um propósito específico? Porque aqui a gente vê que o recurso que Israel recebeu tinha um propósito, que era a construção do tabernáculo, para trazer a presença, para tornar habitável a presença de Deus. Porque naquele tempo, né, hoje nós acessamos, né, o Santo dos Santos, né, acessamos ao Senhor por Cristo. Mas naquele tempo não tinha esse acesso a Deus. Então Deus construiu um acesso, que era o próprio tabernáculo. Era onde a presença se manifestava. Então aquele recurso financeiro era justamente para manifestar isso. E aí eu fiz uma pergunta lá no primeiro vídeo, que é que será que Deus já não te deu recurso para você cumprir propósitos específicos e você não foi um bom mordomo? Porque olha só o que acontece com o povo. Moisés sobe ao Sinai, e é onde ele recebe essa instrução, né, que ele vai pedir essas ofertas para que seja construído o tabernáculo. Só que enquanto Moisés está lá, o povo começa a achar que aconteceu alguma coisa com Moisés. E a gente vê isso lá em Êxodo 32. E olha que o povo fala. Quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito a voltar do alto do monte, juntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhe: vamos, faze-nos deuses que vão à nossa frente, porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão consentiu e orientou: tirai os brincos de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos e filhas, e trazei-mos. Então todo o povo tirou das suas orelhas brincos e entregaram a Arão. Este, recebendo das mãos, os fundiu em um molde e fabricou com esse ouro derretido uma estátua em forma de bezerro. E exclamou: esta é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que vos tiraram da terra do Egito. Olha isso, gente. Diante dessa manifestação do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e fez esta proclamação:
Amanhã será um dia da festa dedicada ao Senhor. No dia seguinte, todo o povo se levantou bem cedo, ofereceu holocausto, trouxeram sacrifício, assentaram-se para comer e beber, levantaram-se para se divertir. E aí a gente vê no versículo 7, Deus falando para Moisés, desce que o povo se corrompeu. O que Deus começou a falar comigo, gente? Às vezes você recebe recursos e Deus tem uma direção específica para esse recurso e você não entende. Eu vivi isso num período da minha loja. Teve um período que a minha loja me deu muito recurso financeiro mesmo, ela prosperou muito. E foi um momento em que eu menos dei ofertas, em que eu menos ouvi a voz de Deus para o que Ele queria que eu fizesse com aquele dinheiro. Gastei com tudo que vocês imaginam, não fiz coisas que deveriam ser primordiais, que hoje eu entendo que era, principalmente em relação à minha casa, à obra, coisas que eu precisava terminar. Na verdade, o dinheiro foi embora, eu nem sei dizer para vocês com o que foi. Isso às vezes é o bezerro de ouro. É dinheiro empregado errado, dinheiro em coisas erradas, investimentos errados que você faz, dinheiro que você coloca em lugar errado, dinheiro que você coloca em lugares que você não deveria colocar, dinheiro que você gasta com coisas que você não deveria gastar. Quais são os bezerros de ouro que você talvez construiu ao longo desse tempo? E quando a gente age de maneira dessa forma, né, sem sabedoria, sem ouvir a voz de Deus, porque, gente, é uma coisa assim, ó, não sei se tu vai concordar comigo, mas eu aprendi isso e agora isso é uma verdade pra mim. Se eu entendo que Deus é rei sobre a minha vida e Ele me governa, Ele governa tudo, inclusive o meu dinheiro. E a partir desse momento que Deus governa tudo, eu entendo que as minhas finanças, elas estão debaixo do governo dele. Então, na minha cabeça, eu entendo que agora o dinheiro não é mais meu, eu sou apenas uma administradora, uma mordoma, como eu falei no início do vídeo. O que é um mordomo, gente? Pensa na situação de um mordomo, é que hoje em dia quase não existe, né? Mas um mordomo. O mordomo, ele desfruta de tudo que tem na casa. Antigamente, inclusive, eles moravam na casa, né? Eles desfrutam de tudo que tem na casa, eles recebem um salário para administrar aquilo ali, porém, tudo que ele administra não é dele. Mas ele recebe a parte dele. E vive no melhor. Desfruta do melhor. Tá pegando esse mistério pra tua vida? É o que Deus tá falando pra mim e pra você. Olha, se você ouvir a minha voz, me colocar como principal, você vai ser o meu canal para cumprir propósitos nessa terra com teu dinheiro. Gente, quantas pessoas podem ser abençoadas quando você se disponibiliza? Tu já parou pra pensar vidas que você pode marcar? Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já vivi muito período de escassez. E quando pessoas se levantaram para ajudar a mim e a minha mãe, né, porque era eu e minha mãe sozinha, isso marcou a minha vida. Eu e minha mãe já ficamos sem ter lugar para morar, né, e fomos acolhidas não por uma só vez, mas por mais de uma vez, por 2 vezes. Nós fomos acolhidas para ter um lugar para morar, porque não tinha, mas a gente morava numa casa de aluguel. Íamos ser despejadas porque não estávamos pagando mais aluguel, né? Minha mãe não estava mais pagando aluguel, e eu fui acolhida pela minha tia para morar lá por um tempo até minha mãe se restabilizar. Depois nós saímos da casa dessa minha tia por problemas, né? Enfim, e problemas, né? Coisas da vida, um dia eu conto para vocês, né? E quando a gente vem para o município onde eu moro hoje, que é aqui em São João, a gente não tinha um lugar e uma pessoa cedeu uma casa. Falou, olha, eu tenho uma casa que eu acabei de construir e veio morar nessa casa e nós fomos morar nessa casa por um tempo. Então, assim, tu já imaginou você poder falar pra alguém assim, olha só, mora nessa casa aqui minha, que não tem problema, não precisa me pagar aluguel, porque foi isso que aconteceu comigo, gente. Mora nessa casa, não precisa me pagar aluguel, fica o tempo que for necessário. Foi o que aconteceu comigo com a minha mãe. Então, assim, você já imaginou que a minha vida e a vida da minha mãe foi transformada porque alguém que tinha esse coração próspero pôde manifestar na nossa vida um milagre poderoso. E aí eu fico vendo que a gente poderia mudar a história da nossa cidade, da nossa nação, se a gente aprender a direcionar os recursos. Porque a gente imagina uma casa sem alugar. Talvez você esteja pensando assim, caraca, ela abriu mão de alugar essa casa. Sim, na verdade o contexto era o seguinte, ó. O dono da casa era o irmão dela, né? Ele fez essa casa para ele sair da casa da mãe e morar. Ela conversou com ele, explicou nossa situação. Ele continuou morando na casa da mãe.
e cedeu a casa pra gente morar. Quer dizer, ele abriu mão 2 vezes, né? Ele abriu mão do conforto dele, porque ele poderia migrar para essa casa, para sair da casa da mãe dele, que era uma coisa que ele queria fazer, e ele abriu mão de um aluguel, porque ele poderia muito bem cobrar um aluguel enquanto a gente estivesse ali. Não foi cobrado nada da gente todo o tempo que a gente ficou ali. E aí eu fiquei pensando assim, que nível de coração generoso e de prosperidade deles dois em ceder. E enquanto tem gente que não pode deixar de cobrar o aluguel de uma casa porque vive desse recurso. Você entende o que eu tô querendo dizer? Nós fomos chamados para sermos mordomos. Enquanto estivermos nessa terra, todo o dinheiro que Deus der para mim, para você, vão cumprir propósitos específicos e vão transformar pessoas, vão falar do amor de Jesus. O seu dinheiro pode falar do amor de Jesus. Isabela, como assim? Sim, porque imagina você chegar numa casa onde a família não tem nada, tá passando necessidade de você falar, Jesus te ama e pode mudar isso, beijo. Só que você vai para sua casa na qual você tem recurso, talvez, e aquela família vai continuar sem. Agora, quando você fala assim, ó, Jesus ama tanto vocês que trouxe eu para cá e eu vou fazer o que eu puder fazer. E o que eu posso fazer pode transformar o dia daquela pessoa, porque às vezes é uma cesta, é um alimento, é um dinheiro que você vai ajudar ela para fazer um currículo, para passagem, eu não sei. O que eu sei é que Deus sabe. E para Deus começar a te revelar o que Ele quer que você faça com o seu dinheiro, você precisa ter um coração que confia no Senhor. Por isso que no vídeo anterior a gente falou sobre princípios, né? Confiança. Porque quando a gente começa a confiar em Deus totalmente, a gente não tem dificuldade nenhuma em compartilhar, em sermos generosos. Eu já falei isso aqui num dos vídeos, né? Em 2 Coríntios 9 explica muito bem isso. Que quando você dá, Deus começa a ampliar a sua prosperidade para poder manter a tua riqueza? Não, manter a sua atitude de dar. Na Bíblia Viva ele usa o termo ajeitar, e Deus ajeitará isso para vocês. Eu amo essa passagem, essa palavra que eles colocaram, ajeitar, porque é como se estivesse dizendo, olha, quando vocês começarem a ser generosos, aí eu vou começar a transbordar vocês. Vocês vão ter tanto para você quanto para continuar mantendo esse movimento. O mordomo desfruta de tudo. Recebe a parte dele, mas administra os recursos que não são dele. Se a gente conseguir, eu falo a gente porque eu tô nesse processo, se a gente conseguir trazer essa verdade pra gente, nós vamos poder ter o melhor dessa terra aqui. Em Cristo, tá? Em Cristo. Sem risco de nos perdermos, sem o dinheiro se tornar o nosso Senhor. O Senhor como centro, como governo, e a gente como mordomos em obediência à sua palavra. Amém? Bom, eu espero que essa série te ministre. Então, para fechar esse vídeo, lembra disso. Não deixa o diabo desviar o seu recurso, que tem um propósito, né? Para um bezerro de ouro. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas. Graça e paz.